Boa noite, irmãos. Seja bem-vindo vocês que estão entrando agora na nossa live. Boa noite, minha irmã Maria Alice. Que saudade de você. Deus abençoe. Maria Helena, boa noite. Eunice, boa noite. Sejam todos bem-vindos. A comunidade Santos Anjos acolhe você aqui nessa noite. Hoje, dia 24 de junho, dia da Natividade de São João Batista. Que graça para nós estarmos reunidos aqui neste dia, não é verdade? Seja bem-vindo todos vocês que estão chegando para participar de mais uma partilha da Palavra de Deus. A comunidade Santos Anjos abre as suas portas como varanda da igreja para acolher você aqui nessa noite. Você que deseja beber um pouquinho da graça de Deus, beber um pouquinho da Palavra de Deus, aprender um pouquinho da Palavra de Deus, não é verdade? Lembrando que nós estamos dando continuidade às quartas-feiras nesse caminho das virtudes. Então você que está conosco, não sei se você já nos acompanhou em outras quartas, hoje nós falaremos de mais um pecado capital e de mais uma virtude capital. Uma virtude que vai nos ajudar a combater, né? Nessa luta que nós vivemos, que nós travamos para buscar diariamente a santidade. Contamos com a graça do Espírito, mas também contamos com o nosso esforço, é necessário nos esforçar. Sejam bem-vindos então meus irmãos Renata, que entrou, minha irmã Marta, Deus abençoe, um beijo no meu irmão Edgar, Marta. A Neuza também já está conosco, JB Filho, sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês. Vocês que estão nos acompanhando já podem pegar a tua Bíblia. A palavra que nós iremos meditar hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 25. Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 25. Meus irmãos de comunidade, se vocês puderem colocar aí para mim embaixo a palavra, eu agradeço, tá bom? A palavra está no Evangelho de São Mateus, capítulo 6. Versículo 19 e 25. É essa palavra que nós vamos partilhar hoje para falar mais um pouquinho sobre pecados capitais e sobre virtudes capitais. Nesse momento eu quero convidar você a orar comigo, para pedir que o Espírito Santo venha sobre mim e sobre você e venha realizar em nós a vontade do Pai, o desejo do Pai, para a minha vida, para a tua vida, que possa ir já nessa noite moldando, não é verdade? Obrigada, minha irmã Marta. Uma boa noite para você também. Minha irmã Lenira, seja bem-vinda. Meu irmão Bruno Malaquias, minha irmã Roberta, Raimunda, sejam bem-vindos. Obrigada, Maria Helena, por ter colocado a palavra Mateus 6, 19 e 25. Vamos orar então? Vamos pedir o Espírito Santo de Deus que possa vir sobre nós, sobre mim, sobre você nessa noite. Para que Ele possa nos dar o entendimento da palavra, para que Ele possa nos formar com a Tua palavra. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Espírito Santo de Deus, eu quero te louvar e te glorificar nessa noite. Quero adorar também o Pai e quero adorar também Jesus Cristo, a Santíssima Trindade, a Trindade Santa. Como nós contemplamos hoje na liturgia da nossa igreja, né? Que diz no Salmo que eu louvo o Senhor e vos dou graça, porque de forma admirável nos formastes. De forma admirável o Senhor me formou, formou você, não é verdade? Formou toda essa estrutura, todo o nosso corpo, mas de uma forma admirável também, o Senhor deseja nessa noite formar o nosso caráter, o nosso coração, as nossas intenções. Sabemos que nós vamos caminhando ao longo da nossa história, também diante das nossas inclinações ao pecado, nós vamos ficando um pouquinho que borrocados, né, deformados.
E a palavra de Deus que é vida, que é viva, que é eficaz, a palavra de Deus que cura, que restaura, também nos forma. E é ela que vai nos formar nessa noite. Que você possa contribuir com a graça de Deus, meu irmão, minha irmã, para que Deus possa agir e nos formar segundo o teu querer. Amém? Estamos reunidas e ficaremos até o final dessa live meditando a palavra de Deus na presença da Santíssima Trindade. Você então que chegou agora, Maria, seja bem-vinda. Ana Lúcia, minha tia, seja bem-vinda. Você pode pegar a tua palavra. Nós começamos sempre as quartas com a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus antes de falar, né, do pecado. Enquanto você pega a sua Bíblia, enquanto você pega a sua palavra, que está lá em Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 25. Boa noite, minha irmã Marúcia, seja bem-vinda também. Só relembrando aqui, né, fazendo aqui uma volta aí na fita para a gente relembrar, nós começamos essas formações falando sobre as virtudes, falamos sobre as três virtudes teologais, fé, esperança e caridade, que são virtudes que o Senhor infunde em nós para bem servi-lo, bem amá-lo, para ter comunhão com Ele, né? Depois nós falamos das virtudes cardeais, que são virtudes que, assim como os pontos cardeais nos norteiam, nos orientam, são virtudes que também vão nos orientar, né? Nós falamos de prudência, de justiça, falamos de temperança e de fortaleza. E depois nós falamos dos 7 pecados capitais, né? E aí nós começamos a falar do pecado do orgulho, e aí eu falei como a humildade, a virtude da humildade consegue combater esse pecado do orgulho. Na semana passada nós falamos do pecado da gula, não é verdade? Lembram aí? E nós falamos como a temperança, ela consegue combater esse pecado. Hoje nós vamos falar de um pecado que talvez você pare e pense, ai Monique, eu não tenho esse pecado não, tá? Vamos averiguar, vamos fazer uma meditação, uma reflexão da nossa vida para de fato saber se nós temos ou não temos cometido o pecado da avareza. É sobre ele que nós vamos falar hoje. Mas pegamos então a palavra de Deus que está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 19 até o versículo 25. E diz assim a palavra de Deus: Tesouro do céu, olhos são. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem, nem as traças e nem as ferrugens, e os ladrões não furam nem roubam. Porque aonde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. O olho é a luz do corpo. Se teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. Se teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. Se a luz que está em ti são trevas, quão espessas deverão ser as trevas? Vou prolongar até o versículo 25, tá? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou dedicar-se-á a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem pelo vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais do que as vestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bendito seja Deus que nos instrui com a sua palavra. Louvado seja a palavra de Deus, que é vida entre nós. Bom, essa palavra aqui é uma palavra que é parte do Sermão da Montanha, né? Se a gente começar a ver lá nos capítulos 5, lá atrás, Jesus começa o Sermão da Montanha falando das bem-aventuranças, ele fala um pouquinho de ser sal da terra, ser luz do mundo. Depois ele começa a dar conselhos diversos, conselhos essenciais para quem quer viver uma vida em comunhão com Deus, né? E engraçado que essa palavra aqui, eu peguei um pouquinho da preocupação exagerada, né? E do tesouro no céu. Porque a palavra começa dizendo, olha o que Jesus diz para aquele povo, que diz para nós nessa noite, né? E
que são palavras de salvação, são palavras que vêm nos socorrer nessa noite para trazer a salvação de Cristo até nós. Não nos ajunteis para vós tesouros na terra, onde os ladrões furam, corroem, onde a ferrugem e as traças corroem, e onde os ladrões furam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consome nem as traças, nem a ferrugem, e nem os ladrões não furam e nem roubam. O que Jesus quer dizer com essa palavra? Primeiro, Jesus está dizendo que de fato é necessário juntar alguma coisa, ter algo, né? Jesus não está dizendo aqui que você deve viver a vida por aí ao léu, não deixa a vida me levar, a vida leva eu, não é verdade? Jesus está dizendo que é preciso nesse caminho você juntar algo. O problema não está em você juntar algo, o problema está no que você tem juntado, não é verdade? O que o Senhor está nos orientando aqui agora é que nós não podemos juntar tesouros que ficam aqui na margem da terra. Tesouros que são terrenos, tesouros que são materiais. O que o Senhor está querendo nos alertar é para um tempo de eternidade. Porque se com Ele morremos, com Ele ressuscitaremos. E se, portanto, ressuscitares, São Paulo vai dizer lá em Colossenses 3, né? Buscai as coisas lá do alto. Afeiçoai-vos, diz São Paulo, pelas coisas lá de cima. O que São Paulo quer nos dizer? Quer nos dizer que nós precisamos buscar tesouros que nos levam para a eternidade. E todas as vezes que nós juntamos bens materiais, todas as vezes que nosso coração está enraizado em algo que é terreno, isso me prende ao invés de me libertar. O que Jesus está querendo dizer para nós, amados, é o anúncio do reino do céu. Ele começa com as bem-aventuranças, não é isso? Bem-aventurados os pobres, os mansos, porque deles serão o reino dos céus. Ele quer nos indicar o caminho da eternidade. E nessa parte, Jesus está querendo dizer justamente que nós, como seres apegados que somos, estamos ancorando a nossa vida em coisas que ficarão aqui. E que, portanto, nos prenderão aqui, ao invés de nos deixar livres para experimentar a eternidade. O que Jesus está querendo dizer, amado irmão, é que nós precisamos cultivar coisas que nos levem para a eternidade. Porque se o nosso coração estiver naquilo que é eterno, o nosso coração está no céu. Agora, se o nosso coração está naquilo que é terreno, o nosso coração está aqui, apegado às riquezas desse mundo. O que são as riquezas desse mundo? São só bens materiais? É só o dinheiro? É claro que não. São os prazeres, né? Nós falamos inclusive do prazer na semana passada, do prazer de se comer, que desequilibradamente, né, acaba se tornando um pecado, que é a gula. Mas os prazeres do mundo, de uma certa forma, vão nos prendendo a essa realidade terrena. O que o Senhor quer hoje é nos dar uma visão espiritual, olhos que enxergam uma vida que está além daquilo que nós podemos ver, que é isso daqui. O que o Senhor está querendo dizer é que o meu olho não pode estar, nisso aqui. Um olho são é aquele olho que olha para a eternidade. Aquela pessoa que tem um olho são é aquela pessoa que tem um olhar para o céu. A pessoa que tem o seu olhar nas míseras coisas que a terra oferece, tem um olho que está dizendo aqui, ó, que te leva a trevas. E a gente acha que isso é pouca coisa, não é verdade? Ah, mas eu não sou tão apegada assim, eu sou pobre, eu nem tenho tanto dinheiro assim, não é? Mas o Senhor está dizendo aqui, olha, ninguém pode servir a dois senhores, porque você vai odiar um e vai amar o outro. Vai se dedicar a um e vai se desprezar ao outro. Jesus está querendo dizer, um coração dividido não é coração de ninguém. Um coração que está dividido, um coração que está repartido, ele não é de ninguém. Eu sou um pouquinho de fulano, um pouquinho de outro. Você não é pouquinho de ninguém, você não é de ninguém. É preciso saber exatamente aonde está o teu tesouro. É invertido, não é? Não é aonde está teu coração está o teu tesouro, não.
Porque no coração passa muitos sentimentos e fazemos muitas escolhas erradas. O Senhor traz o inverso. Aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Em outras palavras, aonde está aquilo que é valor para você? Aonde está aquilo que é precioso para a tua vida? Aonde que está aquilo que de fato é sagrado para você? Ali está o teu coração. Agora, se o teu tesouro é um tesouro material, é um tesouro terreno, é um tesouro fútil, é um tesouro limitado, é um tesouro dessa terra, o teu coração é dessa terra e não é da eternidade. E é isso que Cristo vem dizer, que é necessário juntar o céu. Os tesouros que nos levam para o céu, amados. São tesouros que nos levam a desfrutar de uma vida mais santa aqui nessa terra e é óbvio que nos levam para a eternidade. Colocar o nosso coração aonde está o nosso tesouro. Qual é a pergunta-chave dessa palavra? Qual é o teu tesouro? Qual é o teu tesouro? Porque aonde está lá o teu tesouro, está o teu coração também. Porque o coração está naquilo que tem valor para você. O teu coração está naquilo que tem valor para você, naquilo que é sagrado para você. Perceba, é o carinho de Jesus que quer conduzir o teu povo à eternidade. Por isso que são palavras de salvação, né? É o Cristo que vem em nosso auxílio e vem nos salvar nesse dia de hoje. E eu quero profetizar em nome de Jesus que eu e que você possamos sair daqui dessa partilha mais desapegados, sabendo escolher melhor os nossos tesouros, sabendo juntar melhor os nossos tesouros celestiais e não terrenos. A palavra continua: não podeis servir a Deus e à riqueza. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis com vossa vida, pelo que comereis, nem pelo vosso corpo, pelo que vestireis. Afinal de contas, a vida não é mais do que roupa e do que comida? A vida não é mais do que isso? Lembrei de quando Jesus expulsou aqueles demônios, né? Tinham endemoniado, Jesus expulsou aqueles demônios e os espíritos invadiram os porcos. E esses porcos se afogaram na água. Não sei onde está a palavra, mas lembrei disso agora. E eu lembro que Jesus foi expulso daquela cidade, né? Porque, na verdade, para aquelas pessoas, os porcos eram mais importantes do que aquele endemoniado. Jesus quer trazer o sentido real. A vida humana é a prioridade para Cristo Jesus. Jesus quer trazer para nós essa importância de que é necessário olhar. Tem um olhar para aquilo que é do céu. Às vezes a gente se preocupa tanto, não é? Com o concurso que a gente tem que fazer, com as contas que a gente tem que pagar. Será que depois dessa crise vai ter emprego para todo mundo? Será que eu vou conseguir depois me restabelecer financeiramente? Gente, isso são preocupações. Isso são preocupações minhas, suas e de todo mundo, né? Nós somos humanos e nós temos preocupações. Mas é preciso selecionar aquilo que de fato vai tirar o nosso sono. Porque a palavra de Deus vem nos dizer que não é para nos preocupar com o que vestir, com o que comer. Ao contrário, a gente precisa se preocupar com aquilo que é eterno. Porque o que é eterno vem de Deus. E aquilo que é eterno não passa, não é passageiro. Que possamos nessa noite abrir os nossos olhos, né? Éfata, abra-te. Que os nossos olhos possam se abrir nessa noite. Que o Senhor possa nos dar uma visão espiritual para enxergarmos que talvez nós estamos apegados às coisas pequenas. E são essas coisas pequenas que muitas vezes são como âncoras, nos impedindo de alçar voos mais longos, mais distantes, mais altos em Cristo Jesus. Nós vamos falar hoje então sobre o pecado da avareza. Meu irmão Malaquias colocou assim, avareza, tô fora, alguma coisa assim, eu não consegui acompanhar, né, meu irmão? Será que nós temos esse pecado? Todos nós temos um pouquinho desses pecados em nós, amados.
como igreja militante, nós estamos aqui para lutar, né? Para guerrear, para que a gente possa entrar na pátria celeste, né? O céu é o nosso lugar. Não é fácil, né? Como diz a música do meu irmão Malaquias, o céu é dos violentos, né? O céu é dos violentos. Então que possamos nos violentar, não é verdade? Fazer violência, superar esses pecados, né? Suprir esses pecados, fazer com que esses pecados sejam vencidos, né? É uma luta para nós. Só que o céu é dos violentos e é preciso lutar para vencer, né, meu irmão Malaquias? É preciso lutar para vencer. Então que possamos lutar, nos esforçar, né? Eu sempre repito aquela frase de Santo Agostinho, que a graça não sobrepõe a natureza. Existe uma graça, existe um querer de Deus e uma ação de Deus. Mas é óbvio, existe um esforço para que possamos avançar, para que possamos progredir na santidade. E o pecado de hoje, que é o pecado da avareza, o que é a avareza, né? A avareza é um pecado capital, portanto, como nós já falamos, se é um pecado capital, é um pecado cabeça. É um pecado que vai trazer outros pecados. Pecado que vai trazer, vai nos levar a cometer e a nos inclinar a cometer outros pecados, tá? A avareza, então, é um apego aos bens materiais, sobretudo o dinheiro. Às vezes a gente acha que a avareza está ligada só ao dinheiro. Então o pobre não é avarento. Tá errado essa concepção, tá? A avareza é o apego aos bens materiais, sobretudo o dinheiro. Mas aquele que não tem dinheiro pode ser sim uma pessoa avarenta. O nome é feio, não é isso? Mas é exatamente isso. Uma pessoa avarenta. Então todas as vezes que eu coloco nas coisas, todas as vezes que eu coloco no dinheiro, naquilo que eu tenho, nos meus bens materiais, a minha felicidade, eu estou dizendo ali com as minhas atitudes que eu estou sendo uma pessoa avarenta. Todas as vezes que eu coloco a minha felicidade, o meu prazer, o meu bem-estar em algo que é material e me apego a isso e vivo uma idolatria disso, ou seja, faço daquilo o meu Senhor, eu crio uma dependência daquilo, eu estou cometendo um pecado da avareza. E aí você pode estar perguntando assim, Monique, mas então eu sou apegada a determinadas coisas, objetos na minha casa, eu tenho dificuldade de partilhar. Você já tem, nós já temos, eu, Monique, porque primeiramente é pra mim, né? Já tenho essa raizinha do pecado. Um dos grandes sinais de quem tem essa avareza é a dificuldade que se tem para emprestar as coisas. Sabia disso? Você tem uma certa dificuldade para poder emprestar aquilo que é teu, uma bolsa, um sapato, sei lá, o carro. Por quê? Porque você fica pensando, vai estragar. E se ele bater com o meu carro? E se acontecer isso? Na verdade, a sua preocupação não está na necessidade daquela pessoa. A sua preocupação está em como aquele bem material que você suou, que você se esforçou, é óbvio, né, gente, que você juntou dinheiro, que você lutou para adquirir, pode ser degradado. Essa é uma grande atitude assim, que a gente tem no nosso dia a dia para a gente descobrir se de fato a gente tem ou não essa raizinha escondida e disfarçada da avareza em nós, né? Quando alguém te pede alguma coisa e você fica de pensar 1000 vezes e começa a colocar um monte de porém, né? Mas e se eu emprestar acontecer isso, e isso, e isso, e isso, e isso? Essa raizinha já está sendo disseminada dentro do teu coração. Porque o contrário da avareza, nós vamos falar aqui, porque ao contrário da avareza, que eu vou dizer aqui, é a virtude do desprendimento. Então, quanto mais desprendida eu for, menos avarenta eu serei.
Porque São Paulo vai dizer lá em Atos dos Apóstolos, né, gente? É maior alegria, maior felicidade dar do que receber. A pessoa que luta contra a avareza, ela precisa fazer o exercício de dar muito mais do que receber. E quando eu falo dar mais do que receber, eu estou falando dar sem esperar algo em troca. Porque quando você espera algo em troca, isso é uma mentalidade de comércio, né, entre aspas. De esperar alguma coisa de alguém. E isso não é amor, isso não é doação, né? Isso é interesse. E diz São Paulo também aos Coríntios que o amor não busca seus próprios interesses. Então aquele que ama, ele precisa amar sem esperar alguma coisa em troca, né? Então essa atitude de você, a simples atitude do empréstimo de algo, né? Faz a gente refletir o quanto a gente está apegado a determinada coisa. O quanto a gente... Ou então você diz assim, você seleciona, olha, isso eu consigo emprestar. Eu consigo emprestar aquela bolsa, eu consigo emprestar aquele sapato, mas aquele óculos de sol, aquele ali não me empresta não, porque é o meu xodó. Ele é muito especial para mim. Cuidado. Porque aqui, nessa raizinha, nesse caminhozinho que a avareza vai se alastrando, lembrando que como pecado capital que ela vai se infiltrando e vai dando margem para que outros pecados possam aparecer. Se a gente pegar lá em Colossenses 3, falei de Colossenses aqui, né, mais cedo, voltei a falar de Colossenses aqui. Colossenses 3, rapidinho. No versículo 5, Colossenses 3, 5, olha o que São Paulo vem dizer. Mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno, ou seja, no que está aqui na terra. Olha como São Paulo completa, né? Se é que é necessário completar, melhor a palavra seria afirma. Afirma aquilo que Jesus acabou de dizer lá no sermão que eu acabei de ler aqui no Evangelho de Mateus. Mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno. E ele vai dizendo a devassidão, a impureza, as paixões, os maus costumes, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. Em outras Bíblias, é porque a Bíblia Jerusalém não está aqui, está dizendo exatamente a palavra no lugar de cobiça, avareza. Está dizendo o seguinte, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é uma idolatria. Toda vez que eu tenho esse pecado, eu deixo me consumir por esse pecado, eu estou colocando coisas, dinheiro no lugar de Deus. É isso. Porque o que é idolatrar? É colocar alguém no lugar de Deus. É fazer dele o seu Senhor. Eu não estou falando aqui de cuidados que nós devemos ter com alguns objetos, né? Com casa. Cuidados que nós temos que ter com a aparência, né? Eu não estou falando disso. Eu estou falando aqui justamente dos excessos, né? Dos excessos. Então, São Paulo está querendo dizer exatamente o quê? Que a avareza é um pecado gravíssimo. E que Jesus já tinha falado sobre ele. Não dá para servir a Deus se você é pecado, se você é apegado às suas coisas. Irmãos, parece que caiu a conexão. Eu gostaria só de um ok de vocês para saber se está funcionando. Se vocês estão aí, se vocês conseguem me ouvir. Só um retornozinho, só para que eu possa dar continuidade. Show, obrigada, Marúcia. Muito obrigada, irmãos. Obrigada. Beleza, obrigada, que apareceu aqui para mim. Caiu, acabou de aparecer.
Beleza, obrigada, gente. Então vamos continuar. O dinheiro é importante? É óbvio que o dinheiro é importante. Ninguém consegue viver sem o dinheiro. Jesus, na época dele, tinha alguém que cuidava do dinheiro. Judas, né? Que por sinal o traiu por dinheiro, né? Então o dinheiro é importante, é óbvio que é. As pessoas precisam trabalhar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos pagar nossas contas, né? Isso é honra. A gente tem os nossos compromissos, né? E a gente precisa cumprir com os nossos compromissos. E a gente precisa receber um salário. A palavra de Deus nos ensina que o trabalhador merece o seu salário. Que o dinheiro é o pecado, não é isso. É o apego ao dinheiro que é o pecado, né? Lá na época de Jesus, Jesus colocou Judas para tomar conta do dinheiro. E o dinheiro é tão tentador, né? Essa sedução pelo dinheiro é tão forte que Judas o traiu por dinheiro, né? Então perceba, o problema não está no dinheiro. O dinheiro não é o mal. O mal é você ter amor pelo dinheiro. Gente, quantos casamentos, né? Quantas famílias são destruídas porque ou a mulher ou o esposo, né, trabalham excessivamente, e não conseguem se dedicar à família. Eles precisam trabalhar porque é o sustento, eu entendo perfeitamente. O pai de família tem que trazer o alimento para casa, é óbvio isso. Mas é preciso ter um equilíbrio para essas coisas, né? Porque a vontade de Deus, ela não se contradiz. Quando Jesus ensina os seus a rezar, ele faz uma oração muito clara. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso, o alimento nosso de cada dia, a graça que a gente precisa para cada dia, o sustento de cada dia, né? Nos dai hoje. Jesus não ensina a pedir o supérfluo. Jesus não ensina a pedir o plus. Jesus não ensina a pedir o conforto, a estabilidade. Jesus nos ensina na sua oração ao Pai que é necessário pedir o pão nosso de cada dia, ou seja, a graça daquele dia, aquilo que você necessita para aquele dia. Se naquele dia você precisa de X para poder pagar aquela conta, que o pão nosso, que é a graça de Deus, seja providente na tua vida para você conseguir aquilo que você precisa naquele dia. O problema é que a gente quer guardar dinheiro no colchão, né, minha gente? E não queremos dar o dízimo para nossa paróquia, ou para a comunidade, ou para onde for. Não é? Ou quando damos o dízimo, queremos saber para onde está indo o nosso dinheiro. Isso é um outro sinal de avareza. Quando você faz uma doação e você quer saber o que fizeram com a sua doação. Você quer saber o que fizeram com o teu dinheiro. Amado, quando você dá algo para alguém, já não te pertence mais. Já não é teu. Portanto, o que aquela pessoa vai fazer com aquele dinheiro não te cabe. Não te cabe. Né? A gente precisa ter esse desprendimento. Eu dou meu dízimo na igreja, eu dou meu dízimo à comunidade, eu faço a minha comunhão de bens, né? Na verdade, a palavra é essa, né? Eu faço a minha comunhão de bens materiais e faço a minha comunhão de bens materiais porque eu dou a Deus aquilo que Ele me deu. Eu oferto a Deus um pouco daquilo que Ele me deu. Agora, o que a paróquia faz com aquele dinheiro, isso não me cabe. É igual você dar uma esmola para uma pessoa na rua, não é verdade? E aí você fica olhando para saber o que a pessoa vai fazer com aquele dinheiro. Minha gente, não te cabe mais, não é mais teu. Ou então não dê. Porque, desculpe dizer, não dê. Porque Deus providenciará o pão de cada dia na vida daquela pessoa. Através de uma outra ser mais santa, que deseja fazer uma caridade, uma doação, que deseja fazer dar uma ajuda livremente, sem exigir nada em troca. Eu fico muito preocupada com essas coisas, sabe? Eu sei que a gente tem que ter todo um cuidado, né? Ah, mas é dependente químico, eu não posso doar porque ele vai gastar. Então, analise a tua doação, né? Ah, eu dei um bolo pra fulano, mas fiquei olhando pra saber se ele vai jogar aquele bolo. Ora bolas, então não dá, uai.
Porque você vai ficar vigiando o que aquele irmão vai fazer com aquilo? Porque você está apegada àquilo, a sua atitude não foi uma atitude desprendida, porque o amor é livre. A partir do momento que você doa alguma coisa e fica esperando, né? Fica observando para poder ver a consequência daquilo, é porque você não foi livre no amor. Sabe quando você dá um presente para alguém? Você fica felicíssimo quando aquela pessoa usa aquela coisa, né? Você fica contente, feliz. Nossa, a pessoa gostou daquilo, olha que legal. Mas se a pessoa não usa, aquilo já te incomoda, né? Ih, será que ela não gostou? Será que ela não gostou? Mas por que ela não tá usando? Olha, mas aquela pessoa tá com aquela blusa naquela hora. Ela podia ter usado a blusa que eu dei. Combinava mais, né, com a blusa que eu dei. Então você fica determinando aquilo que você tem, aquilo que você deu, como se você ainda tivesse posse daquilo. Isso é um apego. Isso é um apego, né? É preciso, então, tratar do dinheiro como algo que é essencial. Sim, é algo que é essencial para se manter, mas não pode ser o seu senhor. Não é o seu senhor, né? O dinheiro não pode reger a tua vida, você que tem que controlar o dinheiro. A mesma coisa vale para aquele que é dito, como a gente fala, mão de vaca, não é? Aquela pessoa não abre a mão pra nada. Minha gente, quando Jesus voltar vai ficar tudo aí. Eu não estou querendo dizer aqui aquelas pessoas que fazem economias, né, porque quer um bem. Existe um propósito para isso. Não, eu vou juntar dinheiro porque eu queria pagar o meu carro. Existe um propósito, tem uma finalidade, né? Mas existem pessoas que vão acumulando bens, vão enchendo os seus celeiros. Tem uma palavra de Cristo que fala isso. Vão enchendo os seus celeiros, né? E vai chegar uma hora que se o fogo bater naquele celeiro lá, eu já nem sei. É necessário ter um coração desprendido, então. É necessário ter um coração que, de fato, dê sem esperar nada em troca. Não é? Quais outros pecados a avareza traz para a nossa vida? Primeiro, o apego. Ai, Monique, o apego é pecado? Sim. O apego é pecado. Opa, até parece um trocadilho, né? Apegar-se a algo desequilibradamente é pecado. E gera vícios. Vícios. Outro pecado que a avareza gera, o egoísmo. Pessoas avarentas, né? Quando nós deixamos a avareza tomar conta no nosso coração, nós vamos nos tornando pessoas egoístas, nós não dividimos nada, nós não emprestamos nada. A gente sai até de perto quando alguém está pedindo alguma coisa, não é? Outro pecado que a avareza traz, ganância, o desejo em sempre acumular mais, o desejo de ter mais. O desejo de se abastecer-se demais, né? Sempre mais, sempre mais, sempre mais. Então, para ter mais, eu vou trabalhar mais, eu vou virar à noite, eu vou trabalhar final de semana, não vou estar com a minha família, não vou jantar com os meus, não vou naquela festa familiar. Eu vou trabalhar, porque eu preciso. Então, a ganância vai fazendo esse movimento, né? Do mais, do sempre mais. Um outro pecado que é gerado pela avareza, consumismo, que é o consumo desordenado dos bens. Gente, quantas mulheres falam assim, ai, tô estressada, vou ao shopping. Isso não é piada, Talvez você fale assim, eu não conheço ninguém que... Tem. Pessoas que eu preciso esparecer, então eu vou ao shopping, fazer o quê? Compras. Será que é necessário comprar algo para trazer a tua felicidade? É disso que Jesus está querendo dizer. Se a nossa felicidade está nos bens terrenos, se o nosso tesouro são tesouros aqui dessa terra, eu digo a você, de fato, a sua felicidade vai ser ir numa loja e comprar 3 bolsas, 2 sapatos, fazer coleção. Consumismo é um pecado e vai gerando vício.
Porque você compra para satisfazer o teu interior que está sofrido, que está triste, que está magoado. Assim como a gula é uma fuga, né? Para você buscar a comida, a felicidade para suprir uma tristeza ou algo desse tipo, a avareza também, o excesso de comprar de bens, de apego material, não vai te devolver a felicidade. Então não pode conduzir a tua vida. Então quando você for comprar algo, tô sendo muito sincera, essa é uma atividade, esse é um exercício que nós fazemos aqui em casa. É necessário. Eu não tô dizendo que não é para você comprar nada, não é isso. Eu não tô dizendo que você tem que andar mulambado. Eu não tô falando isso. Aliás, os filhos de Deus, eles precisam andar dignos de filhos de Deus, né? Eu sempre digo isso. Eu não tô falando disso. Eu estou falando do excesso, do desequilíbrio, da desordem. Será que é necessário, naquele momento, 2 pares de sapatos? Porque, amados, essa é uma mentalidade comercial, uma mentalidade consumista, né? Você não pode passar as datas comemorativas sem dar algo para alguém. É importante presentear, sim, é uma forma de carinho, né? De demonstrar amor pelaquela pessoa. Quando você vê aquilo e lembra daquela pessoa, é óbvio que é. Mas eu não vou no aniversário, não, porque eu não comprei o presente daquela pessoa. Ora, bolas! Seja você o presente na vida dela. Não é? Eu conheço uma família que toda vez que o filho ia visitar a avó dava uma lembrancinha pro neto. Toda vez que essa criança ia visitar a avó dava uma lembrancinha pro neto. E aí, eu comentei com o Rafa, com meu esposo. Eu falei, sim, vai ter problema no dia que essa avó não der essa lembrancinha, né? Dito e feito, né? Nós soubemos que, de fato, um dia ele foi dar o abraço na avó, a avó não tinha nada. Ele falou, mas você não tem presente hoje? Então não tem abraço hoje. Então foi gerado naquela criança que o amor dado é o amor que tem algo em troca, né? Então eu dou um beijo e vou ganhar isso. Uma mentalidade errônea e que as crianças estão nascendo com essa mentalidade. Estão sendo criadas com essa mentalidade também. Então é necessário fazer uma reflexão para saber se de fato o que tem conduzido a minha vida. De fato, quais são os tesouros que eu tenho buscado a ter? Tesouros que me prendem aqui? Porque bens materiais vão te prender aqui, a esse mundo, porque é para esse mundo mesmo os bens materiais. Agora, se você busca tesouros que te levam para o céu, eles não serão peso, não serão âncora, serão asas para você subir. Não é verdade? Eles te elevarão. Dicas. A hora voa, né, minha gente? Dicas, então, para você combater a avareza, tá? Primeiro, buscar em oração e na ação o desprendimento. A gente só combate a avareza se desprendendo das coisas, tá? Desprender é o contrário de prender, é abrir-se, né? É ser livre. O desprendimento gera a liberdade, tá? Então, toda vez que você sentir que tá no teu coração, tá afligindo, né, que você tem cometido pecados de apegos a esses bens materiais e dinheiro, utilize o desprendimento para combater. Como? Dar esmola. Dar esmola é uma atitude cristã que, de fato, nos leva a ser menos avarentos, ou seja, nos leva a nos desprender das coisas. Dar esmolas. Mas a esmola não precisa ficar vigiando para saber o que aquela pessoa vai fazer com aquilo, minha gente, tá? Deu e pronto, né? Uma outra atitude que a gente pode ter, evitar comprar aquilo que de fato não é necessário. Toda vez que você fizer uma compra, toda vez que você tiver que fazer uma compra, você olha para aquilo e fala, é necessário? Eu preciso de fato daquilo? É esse o momento? Se sim, tudo bem, é uma compra, né? Agora, se não, cuidado, porque isso pode trazer um apego material.
Uma outra coisa que a gente pode fazer e que deve, na verdade, né? Não só pode, deve fazer para crescer no desprendimento e diminuir a avareza, ser fiel ao seu dízimo. A paróquia precisa do seu dízimo, né? Fazer a sua comunhão de bens materiais. Porque toda vez que mexe com o nosso bolso, a gente fica tenso. E o desprendimento precisa ser essa atitude de se desprender daquilo, porque aquilo não é mais importante naquele momento da tua vida. Então a gente só combate a avareza com esforço, com oração, pedindo a graça de Deus, é óbvio, renunciando os caprichos, né? Eu só tomo, sei lá, suco se for daquela marca, daquele jeito, Cuidado, que daqui a pouco você vai na casa de alguém, se não tem aquele suco daquela marca, daquele jeito, daquele tipo, você vai fazer uma desfeita com a pessoa, né? Então cuidado, porque a avareza também vai gerando em nós caprichos. A gente vai ficando uma pessoa enjoada, né? Então combate a avareza, a oração, o esforço, a renúncia, práticas de desprendimento, que é a esmola, e a fidelidade ao dízimo. Minha gente, eu quero terminar com a palavra, aquela palavra de Lucas 12, 13. Vou pegar aqui, ainda tenho aqui uns minutinhos, peraí. Lucas 13. Lucas 12. 13 a 15. É uma palavra conhecida, né? Antes de Jesus dele entrar no assunto das parábolas, ele fala um pouquinho sobre aquele jovem. Diz assim, ó, parábola do jovem rico, mas é um pouquinho antes dele começar a parábola do jovem rico. Disse-lhe então alguém no meio do povo: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Isso aqui é uma outra coisa grave, gente. Quer descobrir se você é apegado aos bens materiais, é resolver problemas de herança. Famílias são destruídas por conta de herança. Eu conheço realidades de famílias que até hoje não se falam por conta de heranças, de bens materiais, daquilo que a pessoa deixou, e a briga pelo bem que a pessoa deixou. Quer dizer, o luto até passa quando você tem que brigar por aquele bem terreno, né? Por aquele bem material. Então diz assim, ó, mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus é fantástico. Olha o que Jesus responde. Meu amigo, é essa palavra, meu amigo, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? Ou seja, meu amigo, quem é que disse que eu sou juiz para poder julgar aí essa questão de herança de vocês? Mas olha o que Jesus vem dizer depois. Isso aqui é forte. E disse então ao povo: guardai-vos escrupulosamente de toda a avareza, porque a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância, não depende de suas riquezas. A vida de um homem não depende de suas riquezas. Monique, então quem é rico não entra no céu? Não estou dizendo isso, pelo amor de Deus. Existem pessoas ricas que são pessoas extremamente desprendidas, e é óbvio que o reino dos céus é dessas pessoas também. Eu não estou falando do dinheiro, reafirmo aquilo, a minha fala inicial. O problema não é o dinheiro, o problema está no apego ao dinheiro. Se Deus te deu uma condição melhor, que seja para a honra e glória do Senhor, né? Que seja para honrar o Senhor, que seja para glorificar o Senhor, que seja motivo de elevação, né? Não motivo de queda. Mas o Senhor vem dizendo, olha, a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância, não depende de suas riquezas. Não é para longe, né, gente?
o jovem rico teve o convite de seguir Jesus. E ele não seguiu, porque ele já via todos os mandamentos, já conhecia todos eles, né? Mas quando Jesus pediu para que ele vendesse os bens e o seguisse, ele não foi capaz de se desprender daquilo que ele tinha. Cuidado, que não percamos o reino dos céus por aquilo que é terreno, que não percamos o reino dos céus por aquilo que é traça, que é ferrugem e corrói. Que o nosso tesouro seja o tesouro que nos leve para a eternidade e que o nosso coração esteja na eternidade. Portanto, eu queria que você terminasse essa noite, né? Eu termino essa noite te levando a refletir isso, aonde está o teu coração. Porque o teu coração está onde o teu tesouro está. E qual é o teu tesouro? Roga a Deus que o teu tesouro seja o reino dos céus, né? E que você possa juntar tesouros que te levem para o reino dos céus. Tesouros que te elevem, não tesouros que sejam como âncoras que te prendem a essa terra. Que não seja nenhum tipo de bem material, que não seja nenhum tipo de amor ao dinheiro, que não seja nenhum tipo de preocupação com bens materiais que te façam perder o céu, que te faça perder o céu. Porque Deus não nos criou para vivermos eternamente aqui nessa terra. Deus nos criou para a eternidade. Que possamos ser desprendidos, tá? Que possamos ser desapegados e que possamos, com a graça do desprendimento, elevar o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida para a glória. Quero terminar, ainda falta aqui 4 minutos, rezando, pedindo ao Espírito Santo que possa nos dar um espírito decidido. Que possamos decidir para aquilo que de fato nos leve para a eternidade. Santo Agostinho vai dizer, não andes averiguando aquilo que você tem. Não anda analisando aquilo que você tem. Mas anda averiguando aquilo que você é. Aquilo que você é muito mais importante. É muito mais importante do que aquilo que você tem. Que o Espírito Santo desça sobre mim e sobre você, nos dando a graça de sermos desprendidos, nos dando a graça de sermos desapegados. Que o Espírito Santo venha sobre mim, venha sobre você, nos fazendo crescer em santidade. Porque uma vida virtuosa é uma vida em busca da santidade. Meus amados, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, que você possa antes de dormir fazer uma reflexão. De fato eu tenho sido apegada a alguns bens? Será que tem alguma coisa aqui no meu guarda-roupa, na minha casa, que tem sido motivo de apego, né, de idolatria? Será que de fato eu não posso repartir o que eu tenho? Será que eu não posso dividir aquilo que eu tenho? Será que eu não posso ajudar o outro? Né? Que possamos refletir isso. Todos nós temos essa raiz de pecado dentro de nós. Todos nós. Que possamos lutar contra isso. Estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis aqui os servos do Senhor, faça-se em nós segundo a tua palavra. Amém. Acompanhe a programação da Comunidade Santos Anjos. Hoje a gente tem uma live que é Malaquias e uma... não sei de onde ela é. Eu acho que é da Comunidade Efésios 6. Né? Uma cantora da Comunidade Efésios 6, às 9 horas da noite, para que você possa acompanhar. Amanhã quinta-feira, reunião de aliança. É o momento onde a Comunidade Santos Anjos se abre para acolher todos vocês, onde o nosso fundador partilha conosco, né? Então amanhã às 8 horas, estejam junto conosco nesse momento de reunião de aliança. Ok? Sexta-feira tem mais partilha da palavra com o nosso irmão Leandro. Vai seguindo as nossas programações, tá? Aqui nós estamos sempre buscando levar esse amor de Cristo até você. Amém? Deus abençoe, uma boa noite, fique em paz.